Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe e eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco mais sobre o Sistema Operacional BET. Essa apresentação abordará os seguintes temas: surgimento do BET frente à decadência do OpenShop, conceitos fundamentais do sistema BET, visão sistêmica de seu funcionamento através de diagramas de tempo, de recursos e de fluxo, com suas principais características. Introdução. Os primeiros sistemas operacionais trabalhavam com cartões perfurados, sendo que esses cartões eram lidos pelo computador de modo sequencial. Isto permitia que apenas um usuário pudesse utilizar o equipamento. Para que outro usuário pudesse executar o seu programa, era necessário reajustar e reconfigurar o computador, o que gerava um grande desperdício de tempo. Hansen, 2000, afirma que 2/3 do tempo, ou até mais, eram gastos com preparativos, e apenas 1/3 do tempo, ou menos, era gasto com a execução dos programas de usuário. A solução proposta foi utilizar o processamento em lotes, ou batch processing. Esse tipo de processamento trazia a ideia de que os computadores podem agendar sua própria carga de trabalho através de software. Esses sistemas caracterizavam-se por programas armazenados em disco ou em fita magnética, que, uma vez iniciados, exigem pouca ou nenhuma interação do operador. O processo era realizado de forma sequencial e contínua até o fim do serviço. Essa característica é conhecida por First In, First Out Scheduling. Funcionamento do BET. O sistema BET era similar ao OpenShop, tendo como principal diferencial o ganho de tempo na transição entre programas de usuário, uma vez que este era capaz de alternar entre os programas de forma sequencial, sem a intervenção do usuário. A figura ao lado mostra para vocês como que isso funcionava. Diversos jobs eram criados em cartões perfurados. Esses cartões eles passavam por um processamento e eram gravados sequencialmente em uma fita. Essa fita ela era utilizada na entrada de um outro computador. Ela seria processada e ali seriam gerados os resultados, onde seriam gravada uma nova fita, que seria chamada de fita de saída. Essa fita de saída, então, novamente era processada e ela trariam os relatórios ou os resultados dos programas inseridos ou dos jobs inseridos. Diagrama de recursos. A figura a seguir ilustra os recursos do sistema BET, operando com apenas um computador. Teríamos aqui os cartões perfurados contendo os programas e eles passariam aqui pela leitora de cartões. Essa leitora de cartões ela fazia a leitura do código e a leitura dos dados, e então fazia a gravação de um programa, através de um recurso chamado leitor ou gravador de fita magnética. Esse leitor gravava a fita magnética e depois ele retornava a fita magnética já com todos os jobs gravados aqui para a leitora. A leitora então passava aqui pela entrada e saída de dados e pelo loader, que faziam todo o processo aqui na memória. A memória e o processador executavam os jobs. Depois de executados todos os jobs, eram então processados os dados de saída e ficavam disponíveis para impressão. BET operando com mais computadores. A empresa IBM, ao desenvolver o IBM 1401 em 1959, publicou uma nota dizendo: o 1401 pode utilizar-se com um sistema independente, conjuntamente com equipamento IBM de cartões perfurados, ou como equipamento auxiliar de sistemas através das séries 700 ou 7000. A figura a seguir reflete melhor o funcionamento dos computadores trabalhando em conjunto, sendo que um atuava como periférico e outro atuava como computador principal que executava os programas de usuário. Então era feito aqui o computador IBM 1401, ele tinha uma leitora de cartões e era responsável por salvar todos os jobs na fita. Essas fitas então eram levadas para um outro computador principal, nesse caso do exemplo aqui, o IBM 7094. Esse computador IBM 7094 era responsável por processar todos os jobs que estavam contidos na fita. Depois de processados esses jobs, o IBM 7094 ele não imprimia os resultados, ele então salvava os resultados de uma nova fita. Ele fazia a gravação de uma fita que seria chamada fita de saída. Essa fita de saída então era inserida novamente no IBM 1401,
que era capaz de processar a fita e gerar os resultados através de uma impressora. Aqui está o diagrama de recursos de mais de um computador trabalhando com o sistema BET. Teríamos aqui então os programas, os jobs, eles passariam por uma leitora de cartões e faria ali a gravação desses cartões em uma fita magnética. Depois de gravado, os cartões eles eram levados para um outro computador que era responsável pelo processamento. Então você teria uma fita magnética de entrada, ela seria processada e gerava os resultados que seriam gravados em uma fita magnética de saída. Então a fita magnética de saída era novamente inserida em outro computador para que fosse feita a impressão dos resultados. Aí você teria lá a impressão do programa 1, impressão do programa 2, impressão do programa 3 e assim por diante. Descrição do fluxo. Começaram a surgir as primeiras linguagens de programação de alto nível, como o Fortran e o COBOL, que facilitavam consideravelmente o desenvolvimento de programas. Para executar um programa, era necessário que o programador escrevesse seu código e submetesse esse código a uma máquina perfuradora de cartões. Assim que os cartões estivessem prontos, eles eram levados até a sala de entrada, onde um dos operadores era responsável em converter esses cartões em uma fita magnética, contendo vários programas, também chamados de jobs. Para que fosse possível inserir vários jobs em uma mesma fita, era necessário enviar instruções ao sistema, através de cartões de controle. As principais instruções eram job, o qual era responsável pela identificação do programa. No caso aqui, era a identificação de um compilador, poderia ser o Fortran. Depois vinha uma linguagem de instrução de load, que era responsável por carregar o programa em memória. A instrução run, que era responsável por iniciar a execução do programa. E a instrução end, qual era responsável em encerrar o job. Temos novamente aqui uma figura que irá ilustrar esses exemplos aqui. Aqui é o exemplo contendo um deck de cartões com todas as linguagens de controle, as instruções de controle. Temos aqui o primeiro cartão contendo o job e o nome do programa. Depois vem a linguagem contendo o compilador que será executado. Aqui, esse aqui representa um deck de cartões, seriam os vários cartões contendo a lógica de programação, seguido por um cartão de load, logo depois um cartão de run, posteriormente os cartões contendo os dados que seriam utilizados no programa. E por fim o cartão end, que encerraria esse programa e deixaria o computador pronto para executar um próximo programa. Então esses cartões aqui seriam convertidos em uma fita magnética, que estaria mais ou menos assim. Ela conteria o sistema operacional, primeiro. O sistema operacional então era carregado no computador, que passava a executar o job 1. Terminado o job 1, ele passava para o job 2. Lido o cartão end do job 2, ele estaria pronto para executar o job 3. E assim por diante. Diagrama de fluxo. A fita era colocada em uma máquina que processava os jobs, de modo automático e sequencial, sendo que os resultados não eram impressos, mas sim gravados em uma outra fita para que pudessem ser lidos em outro computador, geralmente mais simples, e assim então impressos. Iniciava-se o programa, eram feito então o carregamento dos jobs em fita. Ele fazia a leitura do código e gravava em fita, leitura do próximo do programa, gravava em fita. Assim que a fita estivesse totalmente carregada com todos os jobs, iniciava-se então a execução dos jobs. Iniciados os jobs, fazia a leitura da fita e o carregamento do loader. Quando todo o programa estivesse carregado no loader, começava então o processamento dos dados. Fazia o processamento e a leitura de dados. Terminado processar os dados, era gravada uma nova fita magnética, a fita de saída. Quando todos os jobs já tivessem sido executados, ele faria então a impressão da fita em um novo computador. Pegaria a fita dos resultados e faria a impressão. Então encerrava-se a aplicação. Diagrama de tempo. Vamos demonstrar aqui apenas o tempo gasto para a execução dos jobs, uma vez que a criação dos cartões perfurados era feita em um computador separado do computador principal. Assim como os cartões perfurados, as fitas magnéticas também eram gravadas em estações distintas, o que possibilitava um trabalho em paralelo por parte dos operadores do sistema. Com a utilização dos cartões de controle, diversos programas poderiam ser inseridos em uma mesma fita para execução.
Quando a fita era colocada na estação principal, iniciava-se então a execução do primeiro programa, ou Job 1. Primeiramente, era realizada a leitura dos códigos do programa e logo em seguida a leitura de dados conforme o processamento do programa. Ao final de todo o processamento, então, era gravado o resultado em uma outra fita para impressão. Assim que terminasse o primeiro programa, iniciava-se então o segundo programa. Só era possível iniciar um job quando o outro terminasse, ou seja, eles eram executados de modo sequencial. Este tipo de processamento apresentava dois paradigmas. Uma fita contendo poucos jobs era executada mais rapidamente e seus resultados estariam disponíveis aos programadores em um tempo menor. Em contrapartida, isso gerava uma sobrecarga do operador, pois a troca das fitas magnéticas demandava muito tempo. Uma solução proposta foi aumentar a quantidade de jobs por fita e reduzir essa sobrecarga. Porém, como todos os programas deveriam ser executados de modo sequencial, o tempo de entrega dos resultados aos programadores aumentava. Aqui o diagrama de tempo mostrando como eram executados. Nesse exemplo, temos aqui uma fita magnética contendo 3 jobs. Primeiro, então, era feita a leitura do programa. Terminada a leitura do programa, era feito o processamento de execução. Executava-se o programa e aguardava a leitura de dados. Terminava a leitura de dados, executava-se mais uma parte do programa e aguardava outra leitura de dados. E assim, então, executávamos parte dos programas e liam os dados. Ao final, era feita a impressão do resultado, ou gravação de parte dele na fita magnética. Terminado o primeiro programa, iniciava-se o segundo. O segundo programa, então, era carregado, feita a execução do programa, a leitura dos dados, terminado, parte desse programa era também gravada em fita magnética. No nosso último exemplo, Job 3, era carregado o programa na memória, executava-se aqui o programa, fazia a leitura de dados e imprimia-se o resultado, ou seja, ele era gravado em uma fita magnética. Quando todos os jobs terminassem de ser executados, essa fita então estaria disponível para ser levada para impressão. Continua no próximo módulo, Multiprogramação. Aqui eu convido a todos para continuarem o aprendizado no nosso próximo módulo. Obrigado a todos e até mais.